Antes, a gente vai conversar com o advogado e ex-diretor de Relações Internacionais da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Fábio Floriano. Boa noite, obrigada pela presença. E também o diretor adjunto do Departamento de Segurança da SUSEP, Paulo Machado. Boa noite também. Boa noite. Paulo, para vocês, foi uma surpresa, então, esse documentário ali dentro do presídio? O Renato estava dizendo anteriormente que, para ele já estava esperando o resultado que teve, né? Tráfico de drogas, facções. O que a SUSEP, então, tem a falar em relação a isso? Bom, inicialmente eu gostaria de dizer que eu sou agente penitenciário há 21 anos, no estado do Rio Grande do Sul. Então, trabalhei na PEJ, trabalhei em algumas penitenciárias, vi o sistema prisional ser entregue parcialmente para a Brigada Militar, que hoje e sempre cumpriu um bom papel na questão de contenção dos apenados. E entendo que, uma opinião bem particular minha, que o grande problema do sistema prisional é a falta de uma política prisional de Estado. Nós vivemos aos sabores das trocas de governo. A cada 4 anos são executados algum tipo de política prisional. A gente pode ver isso aí até mesmo na construção de presídios. Não temos um modelo como o Tribunal de Justiça possui um modelo para fóruns, e é exatamente isso que estamos buscando, criar um modelo de presídio compatível com o estado do Rio Grande do Sul, diferente da penitenciária do Apanhador em Caxias, da penitenciária de Santa Maria, de Arroio dos Ratos, que é um modelo elaborado para o Nordeste, não leva em consideração as questões de clima, de região. E estamos, junto com a nossa engenharia prisional, buscando uma padronização no sistema prisional. Há um consenso aí de que o sistema carcerário brasileiro é ineficiente, né? Onde está o problema, então? O que a gente tem que fazer para resolver? Eu faço a pergunta para os 3 aí. Podem começar, quem quiser falar primeiro. Eu acho que, em primeiro lugar, acho que tem que mudar a mentalidade da sociedade do modo geral. A sociedade, do modo geral, e eu até entendo, porque nós estamos acuados pela violência e pela criminalidade que nos tranca. Não adianta nem nos trancar em casa, porque ela está invadindo nossas casas, né? Então, acuados, as pessoas entendem que quanto pior estiverem os presídios, melhor é, porque as pessoas que para lá vão ter que sofrer, etc. Mas o que acontece é que, com esse pensamento também, aí os governantes não investem em presídios ou não investem em melhorias nos presídios, porque isso não dá voto. Isso de um modo geral. E cada ação que é feita em prol da recuperação ou da regeneração de presos é entendido como um benefício, uma mordomia para os presos. Se der estudo para eles, as pessoas vão dizer estão dando estudos lá dentro e aqui fora a educação é frágil. Se der trabalho, vão dizer que aqui há milhares de desempregados e assim por diante. Só que a sociedade não entende que isso tudo reflete nela própria, sabe? As más condições de presídio refletem na própria sociedade. Então, para mim, o problema começa na própria sociedade, no seu pensamento. Claro. Não, eu concordo com o Renato quando ele fala que parte nuclear do problema justamente a visão que a sociedade tem do preso e do que deve acontecer com o preso. E o Renato falou que aí a violência está cada vez maior invadindo nossa casa e a sociedade não se dá conta de que isso, na verdade, é uma retroalimentação dos presídios, né? Que hoje o presídio, infelizmente, ele não serve para recuperar o apenado, né? Recuperar no sentido de permitir que ele se integre de uma outra maneira à sociedade do que aquela que o levou até lá. O que falta só nessa percepção, e eu sinto falta disso em documentários e outros filmes que tratam do tema, eu vejo que é uma sobrecarga no executivo e nós deixamos de abordar aqueles que trabalham com o direito nesse processo, né? Ou seja, hoje, uma parcela significativa da culpa do caos prisional que há no país, ela pertence ao Judiciário e ao Ministério Público. E esses atores não são apontados. Ela pertence àqueles que trabalham com o direito, com uma mentalidade conservadora, sem se dar conta de que é necessário, sim, uma nova abordagem no tratamento do direito penal.
E aí eu queria aproveitar para fazer uma breve saudação aos jovens que estão ocupando hoje a Faculdade de Direito da URGS, mostrando que é possível utilizar o direito como uma ferramenta de transformação positiva da sociedade, e não apenas de manutenção do status quo. O que nós temos, enfim, é isso. Ou seja, hoje nós temos 30% da população prisional composta por presos provisórios, presos que deveriam, no limite, passar um breve período na cadeia e serem logo em seguida postos em liberdade até o final do seu processo, e que vão ficando. E esses presos, olha só, vejam que coincidência, no estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, no Presídio Central, são eles que compõem a superpopulação. E o fato de haver superpopulação por si só já é uma situação que configura a violação de direitos humanos, já configura a tortura, porque não há como uma pessoa se desenvolver ou tentar qualquer tipo de atividade socialmente recompensadora, minimamente, em um ambiente que foi feito para 6 e tu comporta 30 pessoas, por exemplo. Mas onde e de que maneira se dá esse entrave? Nos tribunais? Nós temos 2 entraves. Hoje nós temos uma excelente lei de penas alternativas. O Ministério Público praticamente não solicita penas alternativas. Eles querem as penas mais duras, as penas mais agressivas. Os juízes, da mesma maneira, temos uma excelente lei de drogas, por exemplo. É importante lembrar que hoje o tráfico corresponde por uma parcela cada vez maior da massa carcerária. São pessoas presas por tráfico de entorpecentes e que poderiam muito bem ser enquadradas ou como pequenos traficantes ou como usuários, mas devido à nossa lei de drogas ter deixado isso para a cabeça do juiz, os juízes vêm mostrando que talvez não devesse ter sido feito dessa maneira, né? Que as pessoas eles vêm sendo encarcerados cada vez mais. Importante, eu só queria apontar uma coisinha, que é o seguinte: nós estamos construindo presídios no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro, em alguns locais. Agora, o crescimento da massa carcerária já passa os presídios que estão sendo construídos. Inclusive até o presídio central, né? Ele tem 4.457 presos. Hoje a capacidade é para 2.069, ou seja, mais que o dobro. Fábio, quais são essas pessoas? Tu falou que a superpopulação dentro do presídio é por pessoas que deveriam já estar fora do presídio. Quais delitos essas pessoas fizeram? Normalmente? Na verdade, nós temos uma categoria que são os presos provisórios. São pessoas que foram presas porque em algum momento se entendeu que elas poderiam prejudicar a coleta de provas para o andamento do processo ou ameaçar testemunhas, né? Ou seja, a grande maioria desses presos deve ficar presa apenas durante o período de instrução processual, ou seja, quando a polícia está fazendo trabalho de investigação. E ser posta em liberdade logo após. Um exemplo impopular que eu posso dar, mas que foi confirmado hoje, de um crime chocante, que chocou a todos nós aqui, com certeza, todos vocês que estão em casa, é o caso do menino Bernardo. Não há razão alguma para esse pai permanecer preso hoje, uma vez que o processo dele não terminou, ele ainda não foi condenado. É que o caso dele tem um apelo popular, né? Mas o direito não pode trabalhar com apelo popular. O apelo popular que nós trabalhamos, se o direito trabalha com apelo popular, são os linchamentos que nós vimos agora. Pois é, mas aí talvez ele corra risco de linchamento aí fora, né? Talvez essa seja a razão do juiz. Agora, Paulo, a gente acabou de falar então que o presídio central ele está aí mais que o dobro que a capacidade dele, né? Como então é possível fazer com que ele funcione, né? Sim. Por determinação expressa do governador Tarcísio Genro, a SUSEP tem trabalhado para a criação de vagas no estado do Rio Grande do Sul. Até o final de 2014, teremos 4.530 vagas no regime fechado, em cidades como Montenegro, Canoas, Venâncio Aires, Guaíba e Charqueadas. Não só construir presídios. O que a SUSEP, a administração atual da SUSEP pensa? Fazer diferente. Nós não podemos transferir o presídio central de um local para outro. Então, nesses presídios nós procuramos e temos a intenção de colocar todo o tratamento penal em funcionamento, fazer com que os presos tenham acesso à educação, possam trabalhar nos presídios para empresas através de protocolos de ação conjunta. E temos a certeza que não vai ocorrer, é bem provável que não ocorra a demolição do presídio central, mas sim uma grande transformação, que ele venha a ser transformado numa cadeia pública para presos provisórios de Porto Alegre. Outro problema grave que nós temos 600 e poucos presos no central da região de Novo Hamburgo, outros 600 de São Leopoldo, e as comunidades não desejam presídios nas suas cidades. Então, cada comunidade tem que arcar com o ônus da... Renato, Exato. Não, o presídio central ele tem essa superlotação, mas
é importante que se diga que aqui no Rio Grande do Sul é o único estado em que presos não ficam em delegacias. Então, isso também ajuda a fazer com que o presídio central seja superlotado. Isso é um mérito, acho que, do Rio Grande do Sul, de não manter preso em delegacias. Em outros estados mantém e é um horror só. E um outro problema do presídio central é que ele não tem a sua característica, ele perdeu totalmente a sua identidade. Ele foi criado como uma penitenciária estadual e que abrigaria apenas presos condenados, e o presídio seria construído do lado. Acontece que o presídio nunca foi construído, nunca saiu do papel, e se misturou tudo no presídio central, que acabou virando tanto para presos provisórios como para presos condenados. Então há toda essa confusão, fazendo com que o presídio central... Agora, Paulo, há um espaço lá no presídio central destinado para pessoas que cometeram crimes graves, como estupro? Tem isso lá? Sim, nós temos em Até diversos... porque eles não podem até ficar nós temos com em os diversos outros, né? estabelecimentos prisionais do Estado espaços destinados a presos do artigo 213 e 214. Para garantir a integridade para garantir, deles, inclusive, a integridade física deles. E muitas vezes a população tem esse sentimento de vingança em relação aos apenados. Isso não é o que o Estado deve fornecer. O Estado deve buscar fornecer uma reeducação e, em alguns casos que mais graves, a contenção desses indivíduos. Uma das expectativas nossas, da Superintendência, da Secretaria de Segurança, é poder separar os presos por delitos, separando os provisórios dos condenados a partir da inauguração desses novos presídios. O presídio de Canoas conta inicialmente com 393 vagas que já estão com 95% das obras concluídas, o presídio de Guaíba com 70% das obras concluídas para 672 vagas, a Montenegro tem um módulo para 500 presos que está pronto, aguardando a liberação ambiental, Charqueadas 300 vagas, Venâncio Aires 300 vagas para a região metropolitana e 229 para o interior do estado, para a região de Santa Cruz. Esperamos que até o final de novembro nós possamos estar com todas essas penitenciárias ocupadas. E em novembro já desativa o central? A desativação do central está sendo estudada pela Secretaria de Segurança Pública, junto com o governador e a própria SUSEP. Talvez não haja a desativação, e sim uma transformação do central em cadeia pública para presos provisórios de Porto Alegre. Porto Alegre necessita de um presídio. Só um parênteses, quando eu escrevia o livro, o final do meu livro, eu planejava que fosse com a desativação do presídio central. E isso era ainda do governo do Antônio Brito. De lá para cá, apenas um governador não prometeu a desativação. Há 10 anos se fala mais do que isso, 20 mais anos. Que 10, então, 20 anos. Então, foi o governador Olívio Dutra o único que não falou de lá para cá em desativação. Inclusive reformou o presídio central. Exato. Todos os outros falaram de desativação e nunca foi desativado. A gente volta de novo, por que não acontece essa desativação? Eu acredito. Efetivamente. Eu acredito que pode dizer sobre isso, bom, porque vai adiando. No segundo semestre nós podemos garantir que inúmeros presos estarão sendo transferidos do presídio central. Mas não vai ser desativado. Pode haver, por determinação do governador, a desativação, mas Porto Alegre necessita de uma cadeia pública com 500 vagas, 400 vagas para que os presos provisórios da região metropolitana, até mesmo porque Viamão, Gravataí, Cachoeirinha não possuem presídios. O que acontecia na época é justamente que, lá nos anos 90, quando eu estava escrevendo o livro, é que havia operações gigantescas e vultosas operações para transferências de presos, visando essa desativação do presídio central. 200 presos num dia, 300 no outro, eram removidos para outros presídios, só que continuavam entrando. E como continua entrando até hoje. Todos os dias eu não sei qual é o contingente de presos que são presos em flagrantes ou que têm mandados de prisão e que entram no presídio central. Então, ao mesmo tempo que se tira, entram novos presos. E aí nós voltamos justamente ao que o Renato colocou, voltamos ao que eu havia falado antes do Judiciário e do Ministério Público. Ou seja, nós seguimos encarcerando em massa. Hoje o Brasil responde pela 4ª maior população carcerária do mundo. Nós temos 574 mil presos. Né? Ou seja, nós temos mais do que o dobro de presos a cada 100 mil habitantes do que o resto do mundo. Nós temos 300 presos a cada 100 mil habitantes. Se nós seguirmos prendendo nessa proporção, todas as cadeias e penitenciárias que serão inauguradas pelo governo do Estado, elas são um mero paliativo. Né? Ou seja, nós estamos enxugando o gelo, porque há, por parte do Estado, talvez atendendo a esse anseio e do Estado, eu digo Estado lato sensu, Estado Judiciário, Ministério Público, né, não só o Executivo.
talvez atendendo esse anseio da população errôneo de vingança, uma sanha punitiva que se prende cada vez mais e a criminalidade não diminui. Pois é, eu tenho uma pergunta antes da gente terminar esse bloco de entrevistas, tá? Para o Paulo. Paulo, eu queria saber uma informação. Tu falou que em novembro começam a ser ativados os outros presídios, né? Que estão sendo construídos novos, né? E a gente sabe que tem facções dentro do Central, acabamos de falar sobre isso, né? Quando a SUSEP transferir esses presos, ela vai levar em consideração, bom, vou levar para Montenegro tal facção, não vou misturar facções, como vai ser isso? Na realidade, só fazer uma ressalva, até novembro a gente pretende já estar com todos esses presídios ocupados, né? Inicialmente, 650 vagas da VEC Novo Hamburgo serão transferidos para Montenegro, né? E isso já no início do segundo semestre. Nós teremos um processo que, como o repórter falou aqui, de tirar 200 presos num dia, isso não funciona, porque só transfere o problema. Nós temos que transferir paulatinamente, todos os dias, fazendo transferência, e com essa ação parar de irrigar as facções criminosas, porque não vamos estar colocando presos junto com facções. Isso acaba estancando a ajuda que o sistema prisional dá ao crescimento das facções. Por certo, elas nas comunidades ainda irão continuar convivendo por um certo tempo. Eu vou pedir um tempinho para vocês, a gente já volta a conversar sobre isso.